pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Simone Ávila, eu sou doutora em Química, especialista em neurociência e comportamento humano. E aqui no nosso canal você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar a como desenvolver o seu máximo potencial e como aprender a aprender. Mas vamos ao nosso assunto de hoje. Você já passou horas estudando, dedicou seu tempo, se esforçou para absorver informações importantes, mas quando chega aquele momento de colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, dá a impressão que todas essas informações somem da sua mente e você não consegue aplicar aquilo que você sabe? Esquecer o que você estudou pode ser extremamente frustrante e prejudicial para o seu processo acadêmico e também profissional. Imagina a sensação de você estar numa prova importante, um concurso público, um vestibular, a prova da OAB, ou qualquer prova que realmente seja importante na sua carreira profissional. E aí a pressão começa a aumentar a cada minuto, o tempo está se esgotando, e parece que aqueles conceitos chaves que você tanto estudou simplesmente sumiram da sua memória. Ou então, já aconteceu com você, você está numa reunião de trabalho importante, e aí você quer impressionar os seus colegas, os seus superiores, você quer contribuir com aquela reunião, dando ideias, trazendo soluções, resolvendo problemas, mostrando o seu conhecimento. Mas na hora de falar, você trava, dá um branco e você se sente incapaz de contribuir de forma significativa com aquela reunião. E aí, quando tudo passa, quando você sai daquela situação de pressão, quando você sai da reunião, começa a vir várias ideias, várias soluções na sua cabeça que você poderia propor para aquela reunião, mas na hora certa você não conseguiu se expressar. Esquecer o que você estudou não apenas afeta a sua performance, como também afeta a sua autoconfiança e pode diminuir muito a sua motivação e ainda afetar diversas oportunidades de crescimento profissional. Os seus esforços, eles parecem em vão. Você se pergunta se tem alguma coisa errado com a sua capacidade de aprender. Mas eu vou te dizer uma coisa, não se desespera. Tem solução para isso, tem como você superar essa dificuldade. A chave em você adotar estratégias eficazes de aprendizado e de retenção de informações. Então, não basta apenas estudar. Existem técnicas de estudo que vão fazer com que você estude e não esqueça, e também existem estratégias para que você não tenha brancos de memória. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, são técnicas comprovadas cientificamente que vão fazer com que você não só armazene essa informação de forma duradoura, como você consiga recuperar essa informação quando você precisa disso, né? Ao compreender como que o seu cérebro processa e retém essas informações, você pode otimizar muito o seu estudo e aumentar a sua capacidade de se lembrar de tudo aquilo que você aprendeu. Imagina agora como que seria a sua vida se você pudesse reter e recuperar facilmente tudo aquilo que você estudou. Você seria capaz de aplicar esse conhecimento de maneira eficaz, superar desafios com confiança e se destacar na sua área de atuação. A sua produtividade ia lá em cima, aumentaria muito, as oportunidades de sucesso também se multiplicariam e você iria se sentir realizado nesse seu processo acadêmico e em toda a sua jornada profissional, tá? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Existem duas coisas importantes, né? O aprendizado realmente eficaz, aquele aprendizado que você não vai esquecer, ele depende da prática. O aprendizado, ele é um processo ativo. Por isso que muitas vezes a gente assiste aula, lê livro, assiste vídeo no YouTube e simplesmente você esquece essas informações, né? Eu tenho um monte de livro aqui que eu li e, poxa, eu não lembro de mais nada que eu li nos livros e toda hora eu preciso ficar relendo esses conteúdos, acessando essas informações de novo para que eu possa me lembrar.
Se isso acontece com você, o problema está na sua forma de estudar. Tem muitas pessoas que estudam de forma errada. O estudo, ele é um processo ativo. Eu preciso praticar aquilo, né? Aquela informação que eu recebi. Quando você está lendo um livro, quando você está assistindo uma aula, você não está aprendendo. Você está compreendendo aquela informação. É apenas um processo de entendimento. O aprendizado, ele precisa ser aplicado, ele precisa ser prático. Então, eu preciso fazer resumos, eu preciso fazer apresentações, eu posso gravar um vídeo explicando aquilo que eu compreendi sobre o assunto. Essa é uma forma de praticar. Quando que tem que ser essa prática? O mais breve possível, de preferência, no mesmo dia que você assistiu uma aula, no mesmo dia que você lê um livro. Então, se você está estudando por meio de um livro, leia um capítulo, faça um resumo, ou então aplique diretamente esse conteúdo. Como assim aplicar? Você não está aqui assistindo meu vídeo, você não está me ouvindo falar? Você não precisa necessariamente fazer um resumo escrito dessa aula. O que você pode fazer é aplicar aquilo que eu estou dizendo para você nessa aula na sua rotina, ou seja, faça um processo de estudo ativo, faça um resumo daquilo que você leu no livro, faça um resumo da aula, aplique os conteúdos na sua vida diária. Essa é uma das formas de você sair do nível de entendimento, que é algo que você tem acesso, mas esquece, e vai para um nível de aprendizado, que é algo definitivo. Mas você deve estar me dizendo assim, mas existem algumas vezes que eu fiz exatamente o que você falou. Eu fui lá, eu estudei, eu fiz resumo, eu gravei vídeo explicando o que eu entendi sobre aquele assunto, eu resolvi exercícios, eu estudei de uma forma extremamente ativa, eu sabia o conteúdo, só que o meu problema está na hora que eu sou avaliado. Quando eu vou fazer uma prova, ou quando eu vou para uma entrevista de emprego, quando eu tenho uma reunião de trabalho, quando eu vou falar em público, eu não consigo, eu fico nervoso, fico trêmulo, tenho frio na barriga e esqueço tudo. Só que quando passa essa situação e eu volto à normalidade, eu começo a resgatar essas informações. Por que que isso acontece, pessoal? Eu costumo dizer que para que você tenha, né, uma boa performance, para que você consiga dar o seu melhor e realmente se lembrar de tudo aquilo que você sabe, você precisa ativar o que eu chamo de estado de recursos. O nosso cérebro ele opera de duas maneiras. O que nós chamamos de instinto de sobrevivência, que é uma condição de medo, de ansiedade, de sentimentos negativos, que vai te ajudar simplesmente a sobreviver a uma situação de perigo, e um outro estado que é um estado de recurso, que é um estado que você vai se sentir bem, vai se sentir produtivo, e você consegue expressar tudo aquilo que você sabe, você consegue comunicar aquilo que você sabe, você consegue ter ideias criativas, você consegue resolver problemas e dar o seu melhor. E é exatamente ativar esse estado que é necessário para que você consiga fazer uma boa prova, para que você consiga se sair bem numa entrevista de emprego, para que você consiga expressar suas ideias numa reunião. E isso está relacionado com o quê? Por que que você trava? Por que que você tem brancos de memória? Porque quando você instala os seus instintos de sobrevivência, existe uma substância química chamada cortisol, que ela faz com que, né, as suas redes neurais sejam desconectadas e, consequentemente, você tem brancos de memória. E o que que eu faço para reverter essa situação, né? Eu preciso trabalhar algumas condições que melhorem a minha autoconfiança, que façam com que eu não sinta medo, que eu não me sinta inseguro, que eu não fique com medo quando eu vou ser avaliado. E como que eu posso trabalhar isso? Existem várias estratégias, né? Meditação, exercícios de atenção plena ajuda muito. Por quê? Porque a atenção plena, ela vai trazer a sua mente para o que está acontecendo agora, tá? Uma pessoa ansiosa, uma pessoa com medo, ela sempre vai estar com a imaginação trabalhando, então, eu sempre vou estar com o meu pensamento ativo em todas as possibilidades que podem dar errado. Então, o que que é a imaginação? É o pensamento condicionado em tempo futuro, mas sempre em coisas que vão dar errado, sempre no foco negativo, né? E se eu falar isso,
e a pessoa pensar alguma coisa ruim de mim? E se eu não conseguir me expressar? Ou seja, eu sempre vou condicionando a minha mente para esse e se, sempre vou gerar a minha, né, deslocar a minha imaginação, melhor dizendo, para algo negativo. Quando a gente trabalha os exercícios de atenção plena, eu trago a mente da pessoa para o momento agora, né? A pessoa que é ansiosa, ela sempre está um pensamento no futuro e sempre um pensamento negativo. Exercício de atenção plena, meditação, ou simplesmente você tentar focar a sua mente em algo que está acontecendo agora. Eu estou com essa caneta na mão porque é um exercício muito simples, é você movimentar a caneta e contar quantas vezes essa caneta se movimenta. Quando eu faço esse trabalho, eu estou trabalhando a minha atenção. E isso ajuda muito você voltar para o seu estado de recurso. Existem estudos, pessoal, que associa a nossa postura corporal, a nossa expressão facial com o nosso estado emocional. Por exemplo, uma pessoa feliz, ela está sorrindo, né? Normalmente ela está com o peito para frente, ela gesticula com a mão, ela sempre vai ter uma postura mais aberta. Enquanto uma pessoa que está deprimida, desanimada, desmotivada, ela tem uma postura mais retraída, cabeça baixa, segurando a cabeça, os ombros caídos, aquela postura mais contraída, mais fechada. E essa postura, ela também está relacionada com as substâncias químicas que o seu corpo produz e, consequentemente, com o seu estado de recursos. Então, o que que acontece? Existem alguns estudos que mostram que se eu ficar por alguns minutos em uma posição de empoderamento, por exemplo, com os braços erguidos, o ombro para frente, as costas eretas, eu consigo produzir substâncias químicas que são condizentes com esse estado emocional. Então, mudando a postura, eu consigo mudar neurotransmissores e hormônios que são condizentes com esse novo estado. E, consequentemente, eu consigo trabalhar a minha mente para um estado de recurso, né? E sair dessa condição de medo, de ansiedade que vai afetar a minha performance. Tem um estudo muito interessante, que eu vou deixar descrito aqui para vocês, que ele mostra que quando você fica em posições de empoderamento, com os braços erguidos, ou fazendo esse movimento aqui por 2 minutos, você tem uma redução do cortisol, que é exatamente a substância que causa esses brancos de memória, e um aumento do testosterona, que é o que vai aumentar a sua autoconfiança. Então, trabalhem bastante questões que estão associadas ao empoderamento, à autoconfiança, porque isso tem uma relação muito grande na sua performance. Por isso que eu digo, estudar é importante? Claro que é importante, mas não é só estudar, não é só o quanto que eu sei que afeta ali na minha performance, é mais a maneira como eu gerencio as emoções tem uma contribuição muito grande em como eu performo numa prova, numa entrevista de emprego, numa reunião ou em qualquer situação que eu preciso me expor. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, escreva aqui nos comentários o que você aprendeu com esse vídeo, as estratégias que você implementou aí no seu processo de estudo, de evolução. E se você acredita que esse vídeo possa ajudar alguém, compartilhe. Até o nosso próximo vídeo.